Estou sentindo a presença do Senhor. Amém. Quando o irmão Rodrigo começou a falar sobre essa figura, Mateus 24, né? Que o adversário vem para enganar, se possível, os escolhidos. Eu disse, se ele começar a pregar, eu vou dar a bênção apostólica. Mas foi bênção, foi palavra já que veio, já encaixando no que o Senhor quer nos falar nesta noite. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. Aleluia. Alguém que tem a voz assim bem audível, pode se colocar em pé e ler o versículo 9 e o 10, por favor? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Amém. Querido Deus e Pai, nós dependemos totalmente do Senhor. E por isso, Pai, nós imploramos a presença maravilhosa do Teu Espírito para nos ensinar e revelar os segredos da Tua palavra, os segredos do Teu coração de Pai, para nós que somos Teus filhos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Assim fica conosco, Pai, humildemente te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos queridos, graças a Deus. Glória a Jesus. Então, amados, realmente nós estamos vivendo um tempo em que está se levantando o império do engano. O império do engano. Nós estamos numa série de palavras sobre o Apocalipse e eu quero falar sobre esse momento que está se vivendo, não só no Brasil, não, em todas as nações está havendo uma enganação só. Em algumas há punições mais severas, mas a tendência é ir afrouxando, porque isso faz parte de um esquema espiritual para que o anticristo se manifeste e para que finalmente ele seja punido e lançado no lago de fogo e enxofre. Então a palavra, o vocábulo grego traduzido por diabo é diabolos, no grego, diabolos, que significa acusador, caluniador, difamador. Então por aí nós temos que pedir a Deus que nos ajude para a gente não ficar, né, propagando notícias de irmãos nem de irmãs, porque isso é coisa do diabolos. Isso é coisa do diabolos. Propagar notícias, né? Um dia desse alguém veio me falar de um grande pastor, e eu no momento até fiquei assim meio que revoltado, mas depois eu disse, espera aí, ele foi ungido por Deus e ele tem um compromisso diante de Deus, e se ele errar, quem vai tratar com ele não sou eu, nem Satanás, nem os diabolos que andam por aí difamando, mas quem vai tratar com ele é o Senhor. Então deixa eu, como dizia meu pai, pôr minha viola no saco, porque não adianta querer, né, entrar nessa seara de acusar ou difamar ou caluniar um irmão. Ele vai se entender com Deus, se arrependendo, se humilhando, se quebrantando, alcança a misericórdia, porque Deus é Deus de misericórdia. Permanecendo no seu orgulho, na sua soberba, será tratado por Deus, será resistido, porque Deus resiste ao soberbo, né? O humilde Deus usa de misericórdia, ao soberbo Deus resiste. Então a situação é entre ele e Deus. Eu não sou juiz, você não é juiz, então deixa entre ele e Deus, entrega ao Senhor, diz, Senhor, cuida da tua serva, cuida do teu servo. Essa é a posição do crente sábio. Tem muito crente por aí que se deixa levar e daqui a pouco está também fazendo parte do time do diabolos. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. Amém, igreja? Amém. Então, o adversário perdeu a posição de destaque que ele tinha no céu, né?
foi lançado fora do monte do Senhor, para longe da presença do nosso Deus, mas ainda assim ele tem acesso. Lá em Jó, no livro de Jó, nós encontramos, em Jó 1, versículos 6 ao 12, nós encontramos o adversário tendo acesso à presença de Deus. Ele não pode ficar lá, mas ele ainda tem acesso. É só você ler Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, que você vai ver claramente que ele comparece no céu para acusar, a função dele, acusar, difamar, caluniar, para acusar Jó. Então hoje ele está ainda acusando, enganando, caluniando. E ele é o príncipe das trevas, o imperador do império da mentira e do engano. A Escritura, ela fala a respeito do império do engano. O Senhor Jesus falou lá em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o crente tentando forçar uma desculpa por alguma coisa, uma desculpa por algum motivo que não era a verdade. Essa pessoa está assim de flerte com a filha do sujeito, do sujo. Está querendo o diabo como sogro. Quem se casa com a filha vai ter o cabra como sogro, né? Então quem anda namorando a mentira está querendo Satanás como sogro, porque ele é o pai da mentira. E é bom nós ficarmos muito atentos. Em Apocalipse 12, 9, o texto que foi lido, fala que o grande dragão foi lançado fora, antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana, ou seja, que mente para o mundo todo. Que mente para o mundo todo. Ele mente com um cinismo tão grande, comete o crime, ou leva as pessoas a cometerem o crime, depois a pessoa não se convence que cometeu o crime e diz que é inocente. E aquela pessoa acredita piamente que é inocente, porque o diabo conseguiu enganar aquela pessoa, enganar a mente daquele sujeito, daquela sujeita. Então ele é o enganador. Jesus falou também o seguinte, que nos últimos dias surgirão em todo o mundo falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos e falsos testemunhos. Hoje, amados, nós devemos orar muito pela igreja, devemos orar muito por cada culto, por cada momento de reunião, porque a qualquer momento pode entrar uma pessoa profetizando no meio da igreja e não ser o Senhor. Não fique deslumbrado quando ouvir a profecia, não. Entre em oração. O Senhor é o Senhor mesmo que está falando. Porque ele engana, existe um espírito que se passa pelo Espírito Santo. Ele confunde as pessoas se passando pelo Espírito Santo. Então, pelos frutos se conhece as árvores. Pelos frutos se conhece as árvores. Então, hoje, ele está atuando com um cinismo. Engana políticos, leva os caras a roubarem, a fraudarem, a se corromperem. E depois esses caras ficam achando que são inocentes. Na cabeça deles, eles são inocentes. Culpado é quem acusa eles, culpado é quem descobriu a sujeira deles. Criminoso, todo tipo de criminoso acha que é inocente. Mateus 24 fala: enganariam a muitos, se possível fora, até os escolhidos. A intenção dele é enganar. No império do engano, o adversário quer agir e age para enganar. E só que o escolhido não fica enganado a vida toda.
A gente vê o apóstolo Paulo, quando ele chegou numa cidade, tinha uma mulher com um espírito de adivinhação, que começou logo a apontar para ele e para o outro companheiro dele, o evangelista, dizendo que eles eram homens de Deus e que todo mundo devia ouvi-los. E aquela mulher não estava com o Espírito Santo. Paulo não ficou enganado por muito tempo. Passou alguns dias, a Bíblia fala claramente que passaram alguns dias e ele foi se sentindo incomodado com aquilo, e chegou uma hora que ele ordenou que o espírito saísse da mulher. E a mulher deu um grito, caiu e se levantou liberta. Então, amados, esse espírito de engano está hoje formando um batalhão, formando um exército. O erro está sendo levado assim nos conceitos humanos, na mente humana. O erro está tendo assim uma característica de acerto. As atitudes pecaminosas de Sodoma e Gomorra estão sendo hoje atitudes aceitas pela sociedade e até aplaudidas. O apóstolo Paulo ainda acrescenta que nos últimos dias espíritos imundos invadirão a terra, promoverão e implantarão o engano, levando as pessoas à mentira, convencendo as pessoas que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. É o que está acontecendo hoje. E quando nós nos deparamos, hoje nós entoamos louvores que falam da vinda de Jesus e da nossa necessidade de trabalhar enquanto é dia, o hino 127, que a pastora louvou com ele, né? Necessidade de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Necessidade de nós anunciarmos o reino de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você pode falar para 20 pessoas, uma ouvir e as outras 19 te decepcionarem, você ficar achando que não vale a pena falar do amor de Jesus, e até tentarem, como eu, quando estava dominado pelo maligno, eu tentei agredir um irmãozinho na marinha que veio me falar de Jesus. Depois, então não desista de falar de Jesus, ainda que alguém tente te humilhar, te ofender, não fique com raiva da pessoa, ame mais, porque depois eu sofri o que eu fiz com ele, de ameaçá-lo. Depois eu sofri a mesma coisa, né? E o sujeito hoje é pastor. O menino que não aceitava quando eu falava, hoje é pastor. E um dia desse ele falou comigo, agradecendo a Deus pela minha vida. Então, ame mais, e aquele que rejeita a palavra, fale com mais ousadia, com mais amor, ainda que aconteça com você o que aconteceu com Estevão. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele estava pecando? Porque ele estava roubando? Não, ele foi apedrejado porque estava falando do amor de Jesus para aquela geração que precisava do amor de Jesus. E teve pelo menos um ali que mais tarde teve um encontro com Jesus, que foi Saulo, né? Que veio a ser o apóstolo Paulo. Então você vê que o adversário não quer, ele quer que todo mundo creia na mentira, creia no engano. Ele mente desde o princípio e ele não pode se firmar na verdade. Em 1 Timóteo 4, versículos 1 ao 3, fala nitidamente, o apóstolo Paulo nos fala a respeito desse espírito, desse império do engano. 1 Timóteo 4, 1 ao 3, alguém pode ler, por favor? Com voz audível. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Amém. Então nós vemos que
Hoje existem pessoas com aspecto de piedade, com aspecto de santidade, mas que estão introduzindo o erro na mente, no coração de pessoas sinceras que querem acertar o caminho. Que o Senhor nos cubra com seu precioso sangue. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses também. Afasta-te desses também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda no versículo 13, diz assim, quer ver? Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. E Jesus, o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, 4, ele fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O que os pastores sérios recomendam à igreja? Que compareçam aos estudos da palavra de Deus, que estudem a palavra de Deus em casa, que meditem na palavra de Deus, que examinem as escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Então, por quê? Porque quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, não somos enganados pelo pai da mentira, porque a palavra de Deus é a verdade. Agora, crente que fica com dificuldade, que só vai ler a Bíblia quando chega na igreja. Gente, hoje se você não consegue ler, pega um aplicativo aí, tem vários aplicativos aí que você pode baixar uma Bíblia muito boa com áudio. E você ouvir um salmo por dia, depois um capítulo de Isaías, um capítulo de Mateus, um capítulo de João. Você pode se impregnar da palavra o dia inteiro, se você tiver oportunidade. Bota um fonezinho de ouvido e vai ali só sendo alimentado na palavra. Porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só se deixa enganar hoje quem quer ser enganado. Só quem quer ser enganado. Ah, não tenho tempo. Mentira. O pai da mentira já conseguiu botar a filha para trabalhar na mente daquele sujeito ou sujeita. Tem tempo sim. Tem condições. Se eu perguntar aqui quem tem celular, todos vão levantar as mãos. Tem tempo. Tem condições. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não podemos nos deixar enganar. Temos tempo para conversar o que não devemos. Temos tempo alguns têm tempo para sentar na frente do sofá para ver novela, que não deveria também. Tanta poluição, tanta podridão. Temos tempo sim. Não vem com essa não. Então, amados, o que ocorre? Quando a apostasia alcançar essas proporções gigantescas, abrangendo o mundo inteiro, que esse império do engano não é só num país, não é só num bairro, não é só numa comunidade não, não é só nos palácios de governo não, pega a sociedade toda. O drogado sabe que o traficante é criminoso, mas ele não vive sem a droga, então ele vai aonde? Vai para a mão do traficante, que mata gente, que é criminoso, mas o drogado tem que estar ali também se deixando levar pela mentira
e coparticipante dos crimes que o outro faz. O comprador de coisas, coisas de grife a preços baratíssimos nas calçadas de alguns lugares das cidades grandes, está também compactuando com o crime dos ladrões, dos assaltantes de caminhões de carga. Está realimentando o engano, está sendo enganado e alimentando o engano. Ah, eu vou ter um lucrozinho porque na loja é 50, aqui na mão do cara é 15 ou 20, então eu vou ter um lucro. Está sendo enganado. É claro que os governantes cobram impostos exorbitantes, e aí a pessoa, para fugir do imposto exorbitante, entra no esquema do ladrão de carga. O espírito de engano está fazendo um emaranhado, prendendo pés de muita gente. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome para sempre. Glória a Deus. Então essa coisa aí está alcançando o mundo inteiro. E quando isso alcançar total, o Espírito Santo e a igreja sairão da terra, né? Aí, nesse momento, é que o anticristo vai se apresentar, vai dizer a que veio com toda a ousadia, porque os que ficarem já estão na mão dele, já deram lugar à mentira, já se deixaram dominar pela filha do diabo, já fizeram um compromisso contraindo matrimônio com a mentira e se tornando genros de Satanás, namoraram a mentira, adulteraram com a mentira. Aleluia. Esse elemento que vai se revelar, que vai se manifestar, o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 ao 6, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 ao 6. Quem achar, ganha um prêmio. Do 3 ao 6. Alguém achou? Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Graças a Deus pelos pastores que podem falar em uníssono essa palavra, juntamente com o autor da carta aos Tessalonicenses, que foi o apóstolo Paulo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, aí vai se manifestar, e ele será revestido de poder satânico. Ele será referenciado pela sua inteligência. As pessoas vão aplaudir e adorar, beijar a mão dele pela capacidade, pela inteligência que ele vai demonstrar. Carisma, liderança. Será admirado pelo povão. O povão que se vende por uma cesta básica, por uma Minha Casa Minha Vida, vai adorar esse demônio, que ele vai oferecer essas coisas para o povão, e o povão vai dizer: ele é o nosso Deus, deixa eu beijar a mão dele. Faz fila para beijar a mão do sujeito. Espírito do engano, império do engano, governante populista, aparentemente dando com a mão e tirando com as duas. Aleluia. Admirado pelas massas populares. Apocalipse capítulo 13, versículos 3 e 4.
Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Todos os meninos e meninas que se deixaram aprisionar pelo espírito do engano estarão se deixando enganar, estarão adorando esse personagem, a besta e o dragão. É sério, né? Mas a igreja, preste bem atenção, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, ela não vai ficar para sofrer as consequências. Esse espírito demoníaco já está, esse espírito já está operando no mundo, o espírito já está operando no mundo, preparando o caminho para o cidadão se levantar com toda a força de persuasão. Então esse espírito já está dominando na mente das pessoas através da mentira, através do engano, através de literaturas, através de novela, através de todo tipo do que a gente vê por aí que não condiz com a palavra de Deus. Esse espírito já está agindo. Então, o poder dessa força maligna espiritual foi conferido pelo dragão, o diabo. Essa força vai controlar a vida pública e privada de milhões de indivíduos. Sabe o que está acontecendo hoje? Algumas pessoas estão comprando uns robozinhos que fazem os trabalhos caseiros, que guardam na memória informações. Essas informações não ficam ali no robozinho. Uma palavra que você diz, que ele entende como a palavra-chave para ativá-lo, ele é ativado sem você perceber. E uma outra palavra que possa parecer com a palavra enviar, ativa automaticamente esse robozinho para enviar as mensagens para um lugar de fonte, e a sua conversa, os seus segredos dentro da sua casa ficam arquivados nesse banco de dados. Hoje já está acontecendo isso. Ele vai controlar a vida pública e privada de milhões de pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ele vai controlar a vida das pessoas. Igreja, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de vigiar, é tempo de ficar atento à palavra de Deus, é tempo de buscar a Deus de todo o coração, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, no final dos 7 anos, esse período chamado Grande Tribulação, esse império do engano, vai durar 7 anos. No final desses 7 anos, aí ele será vencido e será condenado quando houver a revelação do Senhor. É o dia do Senhor. Dia do Senhor Jesus, na batalha do Armagedon. A segunda fase da volta de Cristo. Que a primeira fase é 7 anos antes, quando nós subiremos para estar com Ele na glória. É a primeira fase. E a segunda fase será nesse momento em que a humanidade já sofreu, literalmente vai comer o pão que o diabo amassou. Literalmente isso vai acontecer. 7 anos. E aí será quando o Senhor Jesus virá nas nuvens. Aleluia, a igreja com Ele, aleluia, e nós estaremos celebrando com o Senhor e reinando com o Senhor. E Ele então, Ele não vai ser Jesus, vai ser um anjo. Jesus não vai se dar esse trabalho. Um anjo vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Não vai ser o Senhor Jesus não.
ele vai apenas ter que confessar o nome de Jesus, mas não vai ser Jesus que vai descer da glória para prender o diabo, não. Isso é coisa muito... Jesus não vai sujar as mãos dele prendendo aquele sujeito, não. Quem vai fazer isso vai ser um anjo, com autoridade no nome de Jesus para prender. E ele será aprisionado por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, então ele será julgado. Glória a Deus. Nós vamos às terças-feiras continuar falando sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus os abençoe. Amém. Que a palavra de Deus os alcance um por um. E nós vamos estar orando agora em nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que a sua palavra fique gravada em nossos corações, com fogo do Espírito Santo e com o poder do sangue de Jesus, para nós a cada dia santificarmos mais ainda nossas vidas e nos limparmos mais ainda na presença do Senhor. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus o Nazareno. Amém.